Olá! Nesta aula, você vai entender um pouco mais os transtornos de personalidade dependente, o esquizoide e o ansioso. Esse entendimento será através das descrições do comportamento manifesto, em geral, nas pessoas que possuem esses transtornos, e também você vai conhecer a lista de critérios do DSM-4. É muito importante que você saiba que para que se faça um diagnóstico, é necessário que o sujeito se enquadre em pelo menos 4 dos critérios da lista descrita pelo DSM-4. Vamos lá! O transtorno de personalidade dependente faz com que o sujeito tenha necessidade de opiniões e confirmações de suas atitudes pelas pessoas que o cercam. Caracteriza-se pelo excessivo grau de dependência e confiança nos outros, em contrapartida a uma falta de autoconfiança que o faz precisar de outras pessoas para se apoiar emocionalmente e se sentir seguro. O transtorno de personalidade dependente se caracteriza, além da excessiva dependência dos outros para tomar decisões, pela baixa autoestima, medo patológico de ser abandonado, uma submissão passiva às vontades do outro e dificuldade em expressar as próprias vontades e necessidades. O sujeito com esse transtorno acredita que os outros são muito mais capazes de arcar com as responsabilidades da vida que os outros são. Poderosos e competentes e sujeitos dependentes julgam os outros de forma distorcida, porque veem os outros idealizados. Eles se definem como insuficientes e impotentes e abrem mão da propriedade sobre suas escolhas, atribuindo responsabilidade para os outros. Buscam proteção nas relações, eles se mostram geralmente dóceis, admiráveis, amáveis, dispostos a dar tudo de si e serem leais com aqueles com os quais desenvolvem essa dependência. Veja você, o sujeito possui necessidade de aprovação social e carinho. Por sua vontade de viver de acordo com os desejos dos outros, se sentem paralisados quando estão sozinhos. Precisam de garantia constante de que eles não serão abandonados. Têm dificuldade em tomar decisões todos os dias. Uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de outras pessoas. Têm dificuldade em expressar discordância dos outros por causa do medo da perda de apoio ou aprovação. Dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas em seu próprio projeto. Vejam que essa dependência faz com que essa necessidade de agradar os outros tenha uma sensação ilusória de segurança. E por isso mesmo, a pessoa fica muito à mercê daqueles que eles elegem para ter uma relação dependente. Geralmente eles escolhem pessoas que lhes pareçam mais fortes do que eles mesmos. O transtorno de personalidade esquizoide apresenta um comportamento amorfo, sem demonstrações entusiastas ou melancólicas, ou seja, sem expressão de alegria ou de tristeza. Há uma dificuldade em formar relações pessoais ou em expressar emoções. Também apresenta uma indiferença, um isolamento e um distanciamento social. Transtorno de personalidade esquizoide é caracterizado por falta de interesse em relações sociais, tendência ao isolamento, à introspecção e frieza emocional, simultaneamente por uma rica e elaborada atividade imaginária interior. O atual DSM-4 o define como um padrão invasivo de distanciamento das relações sociais e um alcance restrito de expressão de emoções. Começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Quando eu citar os critérios para o diagnóstico, lembre-se que é necessário que o sujeito se enquadre em pelo menos 4 deles. Bem, os critérios são: não deseja nem aprecia relações íntimas, incluindo ser parte de uma família, quase sempre escolhe atividades solitárias, tem pouca ou nenhuma vontade de ter relações sexuais com outra pessoa, tem prazer em poucas atividades, falta de amigos íntimos ou confidentes, que não sejam parentes de primeiro grau, é indiferente às críticas ou elogios, mostra frieza emocional, distância ou afetividade limitada.
Ralph Klein, diretor clínico do Instituto de Masterson, define as seguintes das 9 características da personalidade esquizoide: introversão, reclusão, narcisismo, autossuficiência, uma sensação de superioridade, perda de afeto, isolamento, despersonalização e regressão psicológica. O indivíduo esquizoide está desligado da realidade exterior a tal nível que ele ou ela sente que é perigoso a si mesmo. É uma resposta humana, natural, fugir de fontes de perigo e se voltar para aquelas mais seguras. O esquizoide, portanto, está preocupado primeiramente em evitar qualquer perigo e garantir sua segurança. Tal pessoa pode parecer disponível, interessada, até engajada, envolvida nas interações com os outros, mas na verdade ele está emocionalmente recluso e confinado em um lugar seguro, em um mundo interno. Embora a reclusão ou desapego do mundo exterior seja um traço característico da patologia esquizoide, e às vezes até explícita ou pode ser encoberta, quando é explícita, se encaixa na descrição habitual da personalidade esquizoide e também frequentemente é um estado interno, oculto e velado do paciente. Donald Winnicott resume a necessidade do esquizoide de modular interações emocionais com outros, com seu comentário de que esses indivíduos preferem formar relacionamentos nos seus próprios termos e não nos termos e impulsos dos outros, das outras pessoas. E se não puderem fazê-lo, preferem o isolamento. Segundo Beck e Freeman, pacientes com transtorno de personalidade esquizoide se consideram observadores, ao invés de participantes no mundo à sua volta. O sujeito com transtorno de personalidade ansiosa apresenta comportamentos agitados e inquietos, inibição, ansiedade e autoestima muito baixa, além de hipersensibilidade às críticas e rejeições. Possui uma apreensão e desconfiança que dificultam o convívio social. O transtorno de personalidade ansiosa, também chamado de esquiva, faz com que o sujeito que apresenta o transtorno veja a si mesmo como socialmente inepto e não atraente, e por isso acaba por evitar contato social por medo de ser ridicularizado, humilhado ou desprezado. A identificação da sintomática é baseada nas experiências reportadas pelo sujeito, como também marcadores do transtorno observados por um profissional, seja ele um psicólogo clínico ou um psiquiatra. O perfil pode também ser apoiado por padrões de comportamento em longo prazo, observados pelos membros da família, amigos e colegas de trabalho. No entanto, não podemos cair no erro de reduzir o sujeito aos seus sintomas. Critérios do DSM-4, um diagnóstico desse transtorno requer 4 dos 7 critérios listados. Os critérios são: evitação de contatos sociais, que envolvam um significante contato interpessoal, por medo de críticas, desaprovações ou rejeições. Só se envolve com as pessoas quando tem certeza que gostarão dele. Apresenta certo bloqueio nas relações íntimas por medo de ser envergonhado ou humilhado. É extremamente preocupado com críticas ou em ser rejeitado em situações sociais. É inibido em novas situações interpessoais por sentimentos de inadequação. Vê a si mesmo como socialmente inepto, sem características atraentes. É usualmente relutante em tomar riscos ou em engajar-se em novas atividades, porque elas podem se tornar embaraçosas. Até a próxima aula.